Olá, você que acompanha o canal Resolução Concurso, estamos de volta aqui com mais uma questão da prova do ITA. Vamos resolver a questão 43 da prova do ITA 2020. Bem, a questão 43 diz o seguinte: a parte real da soma infinita da progressão geométrica cujo termo geral AN é dado por... Olha, o AN, o termo geral é dado por cosseno de n mais I vezes seno de n sobre 2 elevado a n. Isso para todo número natural a partir do 1. Bem, ele dá o enésimo termo, né? Aí a gente vai ter que achar a soma infinita. Primeiramente, para achar a soma infinita de uma PG, precisamos da razão, né? Tendo o enésimo termo, nós conseguimos encontrar a razão. Por quê? Pela definição de razão de uma PG, uma progressão geométrica, nós temos que qualquer termo a partir do segundo, a razão, né, é dada por qualquer termo a partir do segundo, você pega esse termo, né, a partir do segundo e divide pelo seu antecessor. Ou seja, no caso a gente pode achar a razão pegando A2 e dividindo por A1, certo? Vamos fazer isso. E daí aplicar na soma dos termos infinitos, né? A soma da PG. Bem, vamos lá. Primeiramente, o nosso A1 é igual a cosseno de 1 mais I vezes seno de 1, certo? Sobre 2. E o nosso A2 vai ser igual a quê? Cosseno de 2 I vezes seno de 2 sobre 2 elevado a 2, mais 2 elevado a 2 é 4. Eu vou colocar logo aqui 4, certo? Queremos achar a razão. Vamos dividir o A2 por A1, certo? Então, vou pegar o cosseno de 2 e elevar seno de 2 sobre 4, que é o A2, e aqui iremos dividir por A1. O A1 é cosseno de 1 mais I seno de 1 sobre 2, certo? Bem, aqui eu já posso, né, cancelar de certa forma, ou então, mas olhando bem, o que eu posso fazer aí? Conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, né? Então ficaria como? Cosseno de 2 mais I vezes seno de 2 sobre 4, que é a primeira, né? Conservando pelo inverso da segunda, que é 2. Cosseno de 1 vezes seno de 1. Aqui, ó, esse 2 pode ir embora, né? Bem, agora eu vou lembrar de uma fórmula lá do números complexos, né? Números complexos, a fórmula de Euler, que diz que o número complexo desta forma aqui, ó, elevado a I, onde é que I é a unidade imaginária, né? Vezes x é igual a cosseno de x mais I seno de x. Guarda essa forma. Por quê? Se a gente olhar para
qual é a intenção aqui? Olhando para o termo geral, embora aqui esteja restrito a números reais, esteja para números reais, né, o número natural, e aqui só número natural, né, restrito para números naturais, a gente pode escrever o número complexo dessa forma aí, né? Esse número complexo dessa forma aí, né? Usando a exponencial, certo? Por que isso? É interessante fazer para encontrar a razão. Uma vez que, aplicando essa fórmula, cosseno de 2 pode ser, cosseno de 2 mais i vezes seno de 2 pode ser escrito como exponencial elevado a 2i, certo? Aqui ficou 2, né, da simplificação, né, por 2, certo? E aqui ficaria elevado a i, certo? Ora, isto é, simplesmente fazendo aqui, daria quem? E elevado a i sobre 2, certo? Cancelando, colocando propriedade de potência. Ok, achei a exponencial. Bem, achei a razão, né? Perdão. Ok. Bem, eu vou ver quanto é que é o módulo dessa razão. Se esse módulo da razão for menor que 1, eu tô com uma PG infinita, né? Se eu tiver esse módulo menor que 1, da razão menor que 1, eu tô com uma PG infinita, eu posso aplicar a fórmula da soma do termo da PG infinita, né? Que seria o S infinito, né? Vou denotar isso porque tem o Sn, né? Que é uma outra fórmula, né? Inclusive aquela fórmula, essa fórmula é restrita para soma quando a razão é menor que, quando o módulo da razão é menor que 1, né? Essa fórmula aqui é restrita para isso. É A1 igual a 1 menos Q, certo? Vamos lá. Eu vou lembrar o seguinte, né? Eu preciso de lembrar de outra coisa, né? Vejamos aqui. Fechada essa parte aqui que a gente acha razão, né? Eu preciso lembrar o seguinte, que o módulo de elevado a x elevado a i x, isso aqui é igual a módulo de número complexo, né? Cosseno de x quadrado mais seno de x quadrado. Ora, da fórmula fundamental, da relação fundamental da trigonometria, isso é igual a 1 dentro da raiz, né? Então isso daqui daria a raiz de 1, que é 1, certo? Isso independe do x, né? Isso depende de x. Ora, no momento que eu pego e aplico o módulo que eu encontrei aqui, né? O módulo, a razão Q é e elevado a i sobre 2. Então, se eu aplicar isso aqui em módulo e elevado a i sobre 2, certo? Dá o que? Módulo de e elevado a i sobre 2. Ora, mas elevado a i, isso aqui é para todo número real, né? É 1. Em particular, esse caso aqui também vai ser 1, né? E sobre 2 embaixo. Ou seja, o módulo dessa razão aqui, Q, é igual a meio. Então, posso aplicar a fórmula da PG infinita aqui. Bem, o meu A1, seguindo essa fórmula que vi de Euler, né? O meu A1 é quem? Seria elevado a i sobre 2, certo? Elevado a i sobre 2. Embaixo eu teria 1 menos a razão é elevado a i sobre 2 também. E agora? Eu posso tirar escrever elevado a i sobre 2. Embaixo posso escrever isso aqui em forma de frações equivalentes. Eu posso escrever
2 elevado a i sobre 2, certo? Bem, isso aqui a gente pode cancelar ou conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, mas nesse caso não é muito necessário. E elevado aí vai ficar elevado aí sobre 2 menos e elevado aí, certo? Vamos lá. Agora eu parei aqui, né? Essa aqui é a soma. É a soma, de certa forma é a soma. Ele quer a parte real, né? Da soma dos termos infinitos. De certa forma, essa aqui é a soma, né? É a soma. Só que a resposta está em cosseno, né? Então vamos lá. Vamos transformar isso aqui para cosseno. Continuando a resolver, continuando a resolução, em cima eu tenho e elevado a i. E elevado a i é igual a e elevado a i. Vou escrever aqui. Tenho e elevado a i 2 menos sobre 2 menos e elevado a i. Isso aqui é igual a cosseno de 1 mais i seno de 1, certo? Embaixo é 2 menos cosseno de 1 menos seno de 1, certo? Já fiz jogo de sinal. Ok, certo. Bem, olha só, vamos organizar isso aqui. Tenho cosseno de 1, né? Mais i seno de 1. Olha, aqui eu posso organizar dessa forma. Isso aqui é tudo número real, né? Menos i seno de. Eu vou usar o conjugado aqui de um número complexo, né? Que nada mais é. Aqui eu tenho a parte real e aqui eu tenho meu número complexo. Então vou usar o conjugado aqui. Ou seja, o conjugado desse número aqui quem é? É 2 menos cosseno de 1 mais i seno de 1, certo? E aqui ficará 2 cosseno de 1 mais i seno de 1, certo? Bem, continuando, o que é que resulta pra gente? Quando você fizer essa conta aqui, vamos lá. Embaixo eu posso, note que embaixo eu posso escrever isso que tá, essa que está embaixo, né? Como tem uma diferença, eu tenho o produto da diferença pela soma, né? Ou o produto da soma pela diferença, né? Que o produto é comutativo. Então eu posso escrever isso como o quadrado deste termo aqui menos o quadrado do segundo termo, certo? E em cima eu posso aplicar a distributiva, né? Então vai ficar como? Vai ficar cosseno de 1 vezes 2 menos cosseno de 1. Bem, e continuando fazendo isso, vai ficar i seno de 1 vezes 2 cosseno de 1, certo? E que mais? Bem, multipliquei aqui e aqui, mais cosseno de 1, aí vou colocar aqui cosseno de 1, né? Vezes i seno de 1, certo? Mais i quadrado
i vezes seno de 1 ao quadrado, certo? Vamos lá. Vamos lá aqui. Olha, se você notar, quando você desenvolver aqui embaixo, vai ficar como? Vai ficar, olha. Vai ficar quadrado primeiro, 4. Menos 2 vezes o primeiro para o segundo. Olha, 2 vezes o primeiro, 4. Vezes o segundo, cosseno de 1. Mais o quadrado do segundo, que é o cosseno de 1. Certo? E aqui, quadrado do primeiro. Menos i quadrado. Seno de 1 ao quadrado. Certo? Em cima vai ficar como? Vai ficar 2 cosseno de 1 menos cosseno de 1 ao quadrado, certo? Mais e 2 seno de i, 2 seno de i menos cosseno de 1 vezes seno de 1. Cuidado. Aqui eu posso botar esse termo aqui em evidência com i, né? Ficaria como mais cosseno de 1 vezes seno de 1. E aqui vai dar i ao quadrado menos 1, né? Então ficaria menos seno de 1 ao quadrado, certo? Olha, se a gente enxergar isso aqui, a gente já está com a parte real aqui em cima, né? Então a parte real aqui em cima é quem? 2 cosseno de 1, ora, menos, vou colocar esse menos em evidência, seno de 1 ao quadrado, mais cosseno de 1 ao quadrado, certo? E tudo aqui, pessoal, tudo aqui, ó, depois do i, ó, que você escrever, você pode escrever, é a parte imaginária. A gente não quer essa parte imaginária, certo? Ela pede só a soma da parte real. Ou seja, essa parte que eu não vou escrever, que está depois do i, só a parte real. Aqui embaixo, a gente tem aqui o que? O i quadrado vai dar quanto? 4 cosseno de 1. Aqui, menos i vai dar quanto? Menos i ao quadrado é menos 1. Com 1 vai dar menos i quadrado é 1. Então vai dar de novo a relação fundamental. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de qualquer número real é igual a 1. Então isso aqui é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, certo? Vamos lá. Eu tenho então, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1 também, né? Então 2 vezes cosseno de menos 1. Aqui está a minha parte imaginária. Na hora da prova, até para questões de tempo, a gente precisa estar escrevendo isso, né? Já identificou. Bem, aqui dá 1. Então vai ficar 4. Vou logo escrever o 5, porque isso aqui é 1, né? Isso aqui é 1. Então vai dar 5 menos 4 cosseno de 1. Bem, eu só quero a parte real. Ele me pediu a soma infinita da parte real. Então a resposta, se a gente for olhar no gabarito, seria letra A, né? A letra A é menos 1 mais 2 cosseno de 1, 5 menos 4 cosseno de 1.